vitoriosos nessas batalhas. Nós vamos entender o que é que Josafá fez, e nós vamos tomar aqui como exemplo algumas decisões tomadas por Josafá, alguns princípios ressaltados aqui nesta batalha de Josafá, e nós vamos entender que esses princípios poderão ser colocados hoje na nossa vida como regra, para que saiamos destas batalhas da vida com a cabeça erguida e vitoriosos em Deus. Você veio aqui esta noite para receber esta orientação do Senhor. Eu estou falando a muita gente hoje, eu desconheço a necessidade de cada um de vocês, eu conheço a minha necessidade, mas a necessidade de vocês para mim é desconhecida. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que para qualquer tipo de necessidade haverá hoje uma orientação de Deus através da sua palavra. Você pode ter entrado aqui em aflição, em angústia, em desespero, sem saber qual decisão tomar, qual caminho seguir, mas você vai sair daqui hoje com a direção de Deus, com a orientação de Deus, com a revelação de Deus na sua vida, para que você seja vitorioso nas batalhas da vida. Como vencer as batalhas da vida? O que fazer para vencer as batalhas da vida? Qual o caminho que eu devo seguir para vencer as batalhas da vida? Deus tem a explicação que você precisa esta noite. Se você pode crer, eu vou pedir que você, apenas para ajudar o seu irmão a desenvolver a sua fé, eu vou pedir que você dê uma olhadinha para ele. Eu sei que você já o cumprimentou, mas nunca é demais fazer a segunda vez. Você vai dar uma olhadinha para ele e vai dizer: olha, Deus vai te orientar acerca do que você deve fazer para vencer as batalhas da vida. Você vai receber um receituário de Deus hoje. Você vai receber um mapa de Deus esta noite, para que você trilhe por ele e através dele a sua vitória seja estabelecida. Você vai sair daqui hoje na qualidade de um campeão de Deus, porque foi para isso que o Senhor te chamou e foi por isso que o Senhor te trouxe aqui. Queridos, escute bem. Como vencer as batalhas da vida? Primeiro, para você vencer a batalha ou as batalhas da vida, em primeiro lugar, você precisa se conscientizar da necessidade de ter disposição para enfrentar um inimigo real, um inimigo verdadeiro, um inimigo que existe. E este inimigo deseja destruí-lo. Primeira coisa que você precisa saber: você tem que enfrentar um inimigo real, e ele quer destruí-lo. Este inimigo que é real, às vezes ele se apresenta, ele se mostra, ele se manifesta através de coisas que parecem não ser reais, não ser verdadeiras. Às vezes você tem aí, você está tão bem de saúde e de repente você sente uma debilidade física. Você vai ao médico, o médico faz exame, não encontra absolutamente nada. Você até discute com o médico, né? Diz: não é possível, esse doutor não entende de nada. Eu sei que eu não estou bem. E quando nós não estamos bem, nós sabemos. Você sabe quando fisicamente, emocionalmente você não está bem. Mas o médico diz: não há, o diagnóstico diz que você não tem absolutamente nada. Os exames mostram que você está perfeito, mas você sabe que não está. E você vai a um outro médico, você procura uma segunda opinião, e ela também é a mesma. Você não tem nada, mas você sabe que tem. É um inimigo real se apresentando através de uma manifestação que é abstrata, que você não vê, que você não detecta. E Pedro é muito claro quando fala acerca disso. Pedro, escrevendo uma de suas cartas, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, ele diz que há um inimigo que se levanta contra nós. Ele diz: olha, o diabo é um adversário que anda em derredor de nós. Ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar.
Ele anda rugindo como leão, procurando alguém a quem possa devorar. E eu acho interessante que Pedro começa falando isso no verso 8, mas no verso 9 ele diz que esta mesma dificuldade os nossos irmãos enfrentam em todo o mundo. Ele é claro, ele diz: olha, o diabo, vosso adversário, anda rugindo em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Mas esta situação, este problema, essa dificuldade, este sofrimento, os nossos irmãos estão vivendo ao redor do mundo, em todos os lugares. Isto me faz entender que o sofrimento a que Pedro se refere aqui é um sofrimento segundo a vontade permissiva de Deus. Ou seja, é Deus permitindo que o inimigo se manifeste e cause estas aflições. Pedro diz aqui: olha, estas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E eu acho interessante que nesta colocação de Pedro, falando que os irmãos em todos os lugares estão enfrentando essas aflições e estes sofrimentos, eu entendo então que é Deus permitindo que nós enfrentemos esses sofrimentos, para que tomemos a ciência de que existe um inimigo. Ele é real, ele é verdadeiro, e o interesse dele é destruir a sua vida em todas as áreas. Se ele não pode destruir a sua vida fisicamente falando, porque a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Deus e o maligno não nos toca, mas ele tenta destruir os nossos relacionamentos, ele tenta destruir a nossa família, ele tenta interferir nas nossas emoções. E quando emocionalmente nós não estamos em equilíbrio perfeito, nós acabamos tendo atitudes que trazem sérios prejuízos para nós. É por isso que existem pessoas que às vezes tomam algumas decisões, agem de determinada forma, que depois eles vêm se arrepender, e eles dizem: eu não deveria ter agido desse jeito, mas naquele exato momento ele não teve o equilíbrio suficiente para agir de maneira diferente. É o inimigo trabalhando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa devorar. E Deus permite às vezes, para que se manifeste através deste sofrimento o livramento de Deus. E para que nós entendamos que em questões espirituais não existe supercrente, todos nós somos dependentes de Deus. Tem gente brincando aí com forças espirituais, e com forças espirituais não se brinca, meu irmão. Tem gente dizendo: não, comigo o inimigo não tem vez não, eu passo por cima dele, eu piso em cima dele. Esses pregadores neopentecostais que têm surgido por aí, convocando o povo a passear por cima do inimigo, a desfilar sobre o inimigo. Meu querido irmão, nós precisamos ter cuidado com relação a isto. Não é a sua força, não é a sua coragem, não é a sua habilidade, não é a sua destreza, não é a sua determinação que vai destruir o inimigo. Ele é real, ele quer te devorar, mas Pedro diz: olha, resisti na fé, mantenha-se firme na fé, sabendo que essas aflições os teus irmãos vivem no mundo todo, mas se vocês resistirem na fé, o Senhor os ajudará para que vocês vençam o inimigo. Muito claro isso, amados. Nós não podemos facilitar com forças espirituais. Deus não nos chamou para fugir do inimigo, até porque nós temos em nós um Deus maior do que o nosso inimigo. Mas precisamos entender que é Deus agindo através de nós,
que o inimigo será vencido. Dê uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: olha, é Deus agindo através de você que vai levá-lo a ser vitorioso contra o inimigo. É Deus agindo através de você. Não é você agindo por si mesmo, mas é Deus agindo através da sua vida. Quando Pedro diz que este